Uma boa noite aos amigos, uma ótima noite de inverno, amenizando um pouco o frio que nós passamos nas últimas semanas, todo mundo tremendo, mas hoje estava mais agradável para a gente andar à tarde. E bom ver que todos os amigos estão aqui hoje nessa noite. É uma satisfação minha poder estar vindo aqui pela primeira vez na casa. Aproveito para agradecer os trabalhadores da casa, a equipe espiritual da casa também, e a Deus principalmente por me dar essa oportunidade de vir aqui compartilhar com os amigos um pouco do estudo, pois de meu pouco tenho para oferecer. O que eu venho trazer para vocês hoje é o meu estudo sobre a doutrina espírita e sobre essa interpretação das mensagens de Jesus que nos auxiliam tanto na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada pessoal e nos fortalecem tanto nos dias de luta em que vivemos. E todos nós enfrentamos as nossas lutas diárias. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós precisamos de um apoio, de um porto seguro, de uma ajuda, de uma direção, de um sentido, de uma palavra amiga, de alguém que nos sustente, de alguém que nos ampare, de alguém que nos console. Nós encontramos isso num amigo, nós encontramos isso num familiar, às vezes nós encontramos num colega de trabalho, encontramos na internet, num bate-papo, num chat, encontramos num vídeo do YouTube, numa palestra espírita. Alguns encontram nas igrejas. Cada um busca a sua consolação, sua palavra amiga, seu ombro amigo, onde mais lhe convém e onde lhe dá a possibilidade. Mas, independente de credo religioso, independente de conhecimento filosófico ou não, nós temos, sob estandarte da doutrina espírita, no que concerne ao estudo moral, o estudo das mensagens de Cristo. E essas mensagens de Cristo, essas mensagens morais e esses ensinamentos, são os ensinamentos que nos amparam em todas as religiões, em todos os credos, e até mesmo quem não tem religião ouve falar de Cristo. E até mesmo quem não é de religiões cristãs reconhece Cristo, conhece. E essas mensagens, elas são mensagens que, do ponto de vista moral, muito pouco são questionadas. Como a gente estuda lá no início, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro que é a parte da doutrina espírita onde se aborda mais especificamente os ensinos cristãos, o Evangelho de Cristo, diz que existem muitas discordâncias religiosas, e sempre existiu no mundo. Mas essas discordâncias estão mais na forma do que no fundo. A forma em que cada doutrina divulga as mensagens de Cristo, ou os rituais que envolvem, ou as regras políticas, as regras de gestão dos grupos religiosos, ou de determinada doutrina, ou a aceitação desse livro, ou não daquele livro, ou a interpretação de determinada passagem. E essas discordâncias geraram as infinitas praticamente, doutrinas religiosas e as religiões que conhecemos. Mas poucas discordam da base, que é a base moral. Esses ensinamentos morais de Cristo, eles são compartilhados e não há discordância em todas as religiões. Os conceitos básicos, os conceitos do amor, da caridade, da benevolência, do amor ao próximo, do amor a Deus, do perdão, da indulgência, esses são estandartes que todas as religiões carregam e todas defendem, independente de divergências doutrinárias. E é sobre esse estandarte, esse ensinamento moral, que a doutrina espírita se debruça. E é sobre esse estandarte que a doutrina espírita vem nos trazer os ensinamentos cristãos e fazer o estudo do Evangelho cristão, trazendo para nós essa nova interpretação, essa nova visão, essa nova leitura do que as religiões até então nos traziam, cada uma da sua maneira. E vem cumprir algumas promessas, que ao longo do estudo desse capítulo nós vamos entender. E por que chamamos esse capítulo de O Cristo Consolador. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer por curiosidade. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa hoje? Pode levantar a mão. Aqui, ó, todo mundo frequentador. Tem alguém que conheceu recentemente, assim, há poucos meses, a doutrina espírita? Tem uma pessoa. Eu gosto de fazer essa pesquisinha no início, porque a gente já sabe mais ou menos, às vezes a gente está conhecendo recentemente a doutrina. É bom que a gente fale um pouquinho, dê uma introdução um pouco maior do que é. E às vezes quando a gente faz palestra, eu mesmo às vezes esqueço isso. Às vezes eu falo para todo mundo como se todo mundo já fosse um grande conhecedor.
Então é importante a gente saber, o Evangelho segundo o Espiritismo é esse livro, como eu falei, que vai nos trazer todo esse estudo moral. E esse estudo moral ele é muito importante para a nossa vida. Ele é o que vai nos sustentar na nossa conduta ética. Ele vai ser aplicado a toda a nossa vida. É riquíssimo em entendimento. Às vezes eu fico me colocando no lugar de Kardec, quando ele começou a ouvir falar das manifestações lá na França, e ele foi nas primeiras reuniões mediúnicas. Eu estou certo que ele não imaginava que dessas manifestações físicas ia sair essa filosofia, que é a doutrina espírita, e ele não imaginava também que ia sair esse conteúdo riquíssimo, que nos enriquece moralmente, e que nos sustenta tanto, que nos consola, que nos guia e que nos apoia. Porque Kardec, quando foi lá no início ver as primeiras manifestações, poucos, quem está conhecendo há pouco o Espiritismo e quem não conhece, às vezes não sabe disso. Kardec também não acreditava. Ele era um pouco cético. E Kardec ele estudava o magnetismo naquela época. Ele achava que as manifestações físicas eram algo das pessoas. Era uma ilusão. Aquilo vinha das próprias pessoas que faziam aquilo. Mas ele, sendo convidado para aquelas reuniões, ele começou a perceber que por trás das manifestações físicas, que foram as primeiras evidências, foram manifestações mediúnicas em mesas que batiam, mesas que giravam, ele viu que por trás daquilo tinha uma inteligência. E aquela inteligência tinha algo a dizer. E os próprios espíritos responderam a ele que por trás daquela inteligência estavam as almas daqueles que aqui antes viveram. Kardec vislumbra então a partir daí um mundo novo, um novo aspecto de estudo, amplia o conceito de filosofia. E ele percebe que existe algo após a morte, que nós sobrevivemos ao corpo. E ele começa a questionar. E ele questiona. E ele é questionador. E ele forma o livro dos espíritos, ele forma o livro dos médiuns, parte científica, mostrando como fazer as comunicações. Em 1864, ele lança esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral, o estudo moral. Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Ampara sobre esses dois pilares, basicamente. E a filosofia tem consequências morais. Ele coloca o estudo moral como consequência do aspecto filosófico da doutrina espírita. E a base moral do Espiritismo está no Evangelho. E o Evangelho é importantíssimo que nós estudemos, assim como os outros livros da doutrina espírita. E vai nos trazer esse ensinamento. E hoje nós vamos entrar nesse capítulo 6, que é o Cristo Consolador. O primeiro item para a gente abordar nesse capítulo nos fala do jugo leve. E tem uma passagem bíblica lá do Evangelho de Mateus, em que nos diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E o que nos quer dizer Jesus com isso? Falando do jugo, do fardo. Para quem não sabe o que é jugo, o jugo é aquele peso que se coloca sobre o ombro do gado, dos bois, quando eles puxam a carroça ou puxam o arado. É um peso que eles carregam que é necessário para a execução de um trabalho. E todos nós temos trabalhos a executar, temos tarefas a cumprir. E esses trabalhos, eles nos geram um peso. Mas esse peso desse jugo, nós escolhemos de acordo com os caminhos que nós trilhamos. Nós podemos carregar esse jugo montanha acima ou montanha abaixo, de acordo com o caminho que escolhermos. Em tudo na vida tem o seu jugo. Todas as nossas escolhas vão ter o seu jugo. Ou seja, tudo o que fazemos nos traz, em contrapartida, uma responsabilidade sobre nossas ações. Se temos um trabalho, esse trabalho nos gera uma responsabilidade. E isso é um peso. É um peso que podemos suportar. Se enfrentamos dificuldades familiares ou de relacionamento com as pessoas da nossa família, isso é um peso para a nossa vida. Esse peso nos fortalece também e nós podemos suportá-lo. Nós nunca recebemos um peso para carregar maior do que nossas forças. Mas esse peso, essa bagagem que colocamos nas nossas costas para carregar durante nossas vidas, nós escolhemos. Cada um faz sua escolha.
É como se nós nascêssemos com uma bolsinha lá nas costas, vazia. E aí ao longo da nossa vida, nós vamos escolhendo o que carregar. E a gente vai jogando para trás e enchendo essa nossa mochila. Ela é nosso jugo. A cada passo da nossa vida, nós escolhemos o que queremos para nós e o que não queremos. E isso vai pesando. Se nós escolhemos ser intransigentes, desonestos, nós pegamos a desonestidade e jogamos nessa bolsa. Se nós escolhemos fazer o mal para o próximo, todo esse mal que é muito pesado, nós vamos pegando esse mal, colhendo e jogando. E isso vai nos gerando um peso que nós vamos carregando. Se nós não sabemos perdoar, nós não conseguimos perdoar nossos irmãos, a cada mágoa guardada em nossos corações é um pezinho a mais que a gente coloca. E nós vamos aumentando o peso desse jugo que está sobre nós. Jesus também nos pede responsabilidade. Jesus também nos pede que façamos atividades, que façamos coisas, que abramos mão de algumas coisas na nossa vida. E isso não é fácil. Mas ele nos diz que esse jugo que ele nos oferece, ele é leve. Porque o outro caminho, ele nos traz cargas muito mais pesadas. O fardo dele não pesa tanto, mas tem seu peso. E nós devemos observar o que Jesus nos pede. Nós devemos observar o que ele nos ensina em seus ensinamentos e aplicar isso às nossas vidas. E às vezes nós nos esquecemos um pouco de aplicar isso às nossas vidas. Nós passamos toda a nossa vida, às vezes, os que são religiosos, ouvindo falar de Jesus, lendo às vezes a Bíblia, ou lendo outro livro, ou estudando, ou ouvindo falar, mas a gente assimila pouco ainda o que Jesus nos disse, ainda hoje, mais de 2000 anos depois. Porque tem muitas coisas que a gente não percebe, e fica só na palavra. Porque a gente ouve falar, e todos já ouviram falar, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos ser benevolentes, precisamos estender a mão aos nossos irmãos. Mas é muito difícil a gente fazer isso ainda. Amar aos nossos inimigos, olha que coisa difícil. O perdão, olha que coisa difícil. Jesus vem nos dizendo isso há mais de 2000 anos. E a gente não consegue perdoar os nossos inimigos ainda. E isso está na nossa rotina. Outro dia alguém estava falando sobre uma questão bem atual, questão do desarmamento. E é uma coisa de se pensar, e eu estava pensando nisso, olha, a gente estuda o que Jesus nos disse, e a gente diz que é segue. Mas nós vivemos num país que talvez, não sei o percentual, mas eu creio que no mínimo 95% da população brasileira seja cristã. E diz que segue os ensinamentos de Cristo. E Cristo diz que nós devemos perdoar aos nossos inimigos. Mas nesse mesmo país, fazendo-se um plebiscito sobre armamento, a maioria acha que temos que andar armado. Se fizermos um plebiscito no nosso país sobre pena de morte, a maioria das pessoas acha, talvez a maioria, uma grande quantidade, vai achar que é justa a pena de morte, que temos que matar. E aí onde fica o ensinamento de Jesus? E às vezes eu vejo amigos estudiosos da religião também falarem isso. Não, mas eu tenho que andar armado, porque bandido bom é bandido morto. Quem é que nunca ouviu falar isso? E aí onde fica o ensinamento de Jesus? Será que a gente entende? Mas esse é um parênteses, não está aqui no nosso capítulo. Então esse jugo leve que Jesus nos traz é essa observação de suas leis, que às vezes pode ser de difícil aplicação no nosso dia a dia, e a gente não aplica, a gente escolhe outros jugos. Em vez de pegar o jugo do perdão, que é de conseguir perdoar uma pessoa que faz mal a outra, e é difícil, porque nós ficamos vendo os jornais terroristas da mídia que nos fala dos assaltos, dos roubos, dos sequestros, e nós ficamos vendo a imagem daquelas pessoas que cometeram um erro, e em geral nosso primeiro pensamento é tomara que sofra o dobro. Nós não conseguimos ainda ter um sentimento de que Deus perdoe essa pessoa e que ela mude a conduta dela. É um irmão nosso que errou, ele assassinou, ele roubou, ele sequestrou, mas ele não é o nosso irmão, ele errou. E quem sabe nós também não erramos tanto quanto ele. Em vez de olhar na TV essas notícias e vibrar num sentido de querer o dobro da maldade para essas pessoas, por que nós não nos interiorizamos numa prece pedindo perdão por ele a Deus e que Deus possa perdoá-lo e que ele possa perceber que há um caminho diferente e que o jugo de Jesus ele é mais leve e que Jesus pode trazer os ensinamentos para essa pessoa e ela pode se recuperar.
Ninguém é perdido totalmente. Nós vivemos épocas de maldade. Mas não existem pessoas más. Existem pessoas que estão no mal. Mas a essência de cada pessoa é a bondade. E nós somos criados para a luz. Nós somos criados para o amor. Nós somos criados para amar. Nós nos desviamos pelos caminhos das sombras. E nós que já conhecemos o ensinamento de Jesus e conhecemos o ensinamento de amor dele, temos que nos colocar na posição de trabalhadores para resgatar aqueles que estão nas sombras e não para jogá-los mais para a sombra ainda. Então o perdão é uma reflexão muito necessária. E talvez esse amar o nosso inimigo, perdoar, seja essa exigência que ainda nos traga o maior peso nesse jugo que é leve, Jesus. Porque isso a gente ainda não conseguiu aprender muito bem, em geral. Uma outra reflexão que nos traz esse capítulo é sobre o Consolador prometido. E aí a gente vai enquadrar a doutrina espírita dentro desse Consolador prometido. Todos já devem ter ouvido falar que a gente coloca o Espiritismo como sendo esse Consolador que Jesus prometeu. Esse Espírito Santo que ficaria conosco. E lá na passagem de João diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas, porquanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenha dito. Essa é a passagem lá do Evangelho de João, em que Jesus nos alertava que seria enviado esse Consolador. E ele também nos alertava que não era possível que aprendêssemos tudo, e ele não poderia nos falar tudo. Porque nós, a humanidade encarnada naquela época, ainda não tínhamos a base de desenvolvimento intelectual e espiritual suficiente para compreender muitas coisas, muitos ensinamentos. Então a verdade ela tem que vir ao seu tempo. A verdade ela é como uma luz que ilumina as trevas. E o que acontece se nós estamos lá na nossa casa fechadinhos, dormindo de noite com o nosso quarto escurinho, e aí chega uma pessoa feliz, alegre, olha que dia lindo, olha que sol, e abre aquela cortina nos nossos olhos. O sol é bom, é bonito, a luz é linda, mas não vai ferir os nossos olhos? A gente não vai sentir um desconforto com aquela luz? Vai, né? Porque ela tem que se revelar aos poucos, a gente vai se acostumando. E a verdade é assim também. A gente não pode querer despejar toda a verdade, Jesus também não poderia, de uma vez só, porque nós não estaríamos preparados. O nosso desenvolvimento intelectual e espiritual ele é gradativo, a gente precisa subir um degrauzinho de cada vez. A cada encarnação, a cada vida, a cada ano, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada período de tempo, é uma oportunidade de um novo aprendizado. E a cada aprendizado novo, a cada nova ideia, a cada novo ensinamento, nós vamos aperfeiçoando e nós vamos entendendo. E esse estudo, ele não termina. Nós não vamos receber esse diploma tão cedo. Nós vamos estudar muito tempo. E Jesus sabia naquela época que ele poderia revelar uma pontinha do iceberg. Muito pouquinho. Mas ele deixaria a chave para o futuro, para que nós pudéssemos decifrar isso. E ele diz que enviaria um Consolador. E aí tem uma parte desse texto que é interessante de a gente observar. Que ele coloca ali: a fim de que fique eternamente convosco. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ora, se ele disse que esse Consolador ficaria eternamente conosco, obviamente que esse Consolador não seria uma pessoa encarnada, não seria um homem, não seria um profeta, porque ficaria eternamente conosco. Então seria mais do que uma pessoa.
para ficar eternamente conosco, tem que sobreviver à morte física. Então ele diz que seria esse Espírito Santo. E na verdade, esse Espírito não é um Espírito, é uma falange de Espíritos. E também foi dito que essa voz se ouviria em todos os cantos do planeta. Todos poderiam ouvir essas vozes. E o que aconteceu no advento do Espiritismo lá na França? Quando Kardec verificou aquelas manifestações mediúnicas, aquelas mensagens, e ele conseguiu decifrar aquelas mensagens, ele viu que aqueles fenômenos estavam acontecendo por toda parte. Não era só ali, não era só na França, acontecia na América, acontecia na Itália, acontecia em diversos países, e Kardec começou a se corresponder com as pessoas e falar sobre esses fenômenos, sobre esse ensinamento, e começou a receber também esses ensinamentos de diversos locais. Começou a comparar esses ensinamentos e montou, através dessas mensagens, o que é a doutrina espírita, a base da doutrina espírita. Então não foi o conhecimento de um homem, não foi Kardec que inventou o espiritismo. Não foi ele que criou uma teoria, uma nova teoria. Nunca quis criar uma religião. Ele fez estudo de manifestações mediúnicas e disso ele montou um código moral de conduta baseado nos ensinamentos de Cristo. Fez esse estudo dos ensinamentos de Cristo e aplicou isso às nossas vidas. E essas mensagens vieram de todos os lados. E nos revelou a natureza das comunicações espíritas. Nos revelou que sobrevivemos ao corpo, que nossos irmãos que morrem estão em outro estágio de vida e que nós podemos nos comunicar com eles constantemente. E também nos revelou que a humanidade tem protetores e que existem espíritos evoluídos, espíritos iluminados que nos acompanham, que nos auxiliam na nossa evolução espiritual, no nosso aprendizado. Através desse estudo científico das comunicações mediúnicas, das comunicações espíritas, Kardec nos deu a chave dessa conexão com o Consolador, com o Espírito Consolador, com o Espírito de verdade. Até então nós estávamos remoendo os ensinos antigos, fazendo as nossas interpretações falhas, nós encarnados, interpretando as mensagens cristãs, os escritos, as escrituras, tentando por nós decidir qual livro é válido, qual não é. Cada grupo formando a sua Bíblia, os seus livros sagrados, intitulando suas autoridades religiosas, dando poder a pessoas encarnadas de decidir o que é divino ou não, elegendo politicamente, dentro de algumas religiões, pessoas que estão abaixo apenas de Deus e são a autoridade máxima religiosa. E nesse anseio de conhecer a verdade, fomos montando as religiões. E aí vem o Espiritismo, através das comunicações espíritas, e nos mostra que, além de tudo isso, existe muito mais. E através dessa comunicação espiritual, através da comunicação com os espíritos iluminados, dessa falange de espíritos que veio à época de Kardec, Kardec que tinha essa missão iluminada de codificar essas mensagens, nos mostrou um novo horizonte. Nos abriu um novo horizonte de estudo. E nos abriu novas possibilidades. E está aí esse estudo até hoje nos esclarecendo e nos mostrando como devemos nos conduzir. Jesus Cristo nos trouxe os ensinamentos. A doutrina espírita, através dos espíritos iluminados, é a chave desses ensinamentos. Por que nós chamamos a doutrina espírita de codificação espírita? Muitas pessoas que ainda não conhecem ficam assim, mas como codificação? Por que codificação? Por que no Espiritismo chamamos de codificação? Porque na verdade é um código. O Espiritismo é formado, e Kardec ele formou, através, como eu disse há pouco, de inúmeras mensagens vindo de diversas casas espíritas, de diversos médiuns, através de diversas manifestações. E ele juntou todas essas mensagens dispersas, elas formavam como se fosse um código. Um código com seus itens dispersos, ele não nos diz nada.
Agora, se nós organizarmos esses itens, essas comunicações, e nós formamos a doutrina espírita, codificada. Porque foram várias mensagens de vários espíritos, questionamentos e estudos a respeito de temas que dizem respeito à nossa convivência, à nossa evolução. E aí, esse Consolador prometido que Jesus nos disse que viria e que ficaria conosco. E esses espíritos não estão conosco constantemente, revelando que existe esta comunicação, esse intercâmbio constante entre os encarnados e os desencarnados. Sabemos que nunca estamos sozinhos. E através do estudo dessas comunicações, conseguimos entender como que os nossos irmãos desencarnados influenciam sobre nossas vidas. E como nós também, em contrapartida, influenciamos sobre os nossos irmãos desencarnados. É uma via de mão dupla. Se nós recebemos as influências espirituais, nós também influenciamos espiritualmente os que já se foram. E aí é um parentezinho também. Às vezes a gente fala muito em obsessão, e muitas pessoas esquecem, e às vezes acham que a obsessão ela só vem do desencarnado para o encarnado. E vocês sabiam que o encarnado obsedia o desencarnado também? Esse é algo que nós devemos cuidar. Porque às vezes quando um parente nosso desencarna, e a gente não reconhece muito bem, e às vezes até por um sentimento inato, meio egoísta, a gente não quer aceitar que a pessoa se foi. Muitas vezes a gente até não aceita e a gente não fica triste, porque a gente já fica imaginando, o que está acontecendo com a pessoa lá? Não, a gente pensa assim, o que vai ser de mim sem ela? Não é assim? Às vezes não é um sentimento muito mais nosso. E aí a gente fica nessa não aceitação, nesse sofrimento, e a gente fica pensando, lamentando, pensando na pessoa, por que tu foi? Por que tu foi? Por que me deixou? E aí a gente causa uma obsessão por aquela pessoa que desencarnou. E não consegue deixar que aquela pessoa se desapegue dos laços aqui. E isso é uma obsessão, e às vezes nas sociedades espíritas a gente tem que tratar isso também. A gente tem que ajudar aquele que desencarnou, tratando os que estão aqui. Porque nós temos uma sede de comunicação, de falar com a pessoa, de querer saber notícias da pessoa que desencarnou. Mas a gente esquece que Jesus ampara todos. E que cada um segue o seu caminho. E nós devemos emanar amor. E devemos agradecer a oportunidade que tivemos de estar a caminho com aquela pessoa que amamos. Devemos deixar que ela se vá. E sabermos e termos a certeza que nos reencontraremos. Porque senão nós causamos mais essa obsessão daqui para lá. E sabendo que Jesus nos consola a todos, e conhecendo a mensagem de Jesus, a gente sabe que a pessoa que se foi não fica desamparada. E nós também não ficaremos. Então isso é um parentezinho. A obsessão é dos dois lados. Devemos cuidar disso. Avançando um pouquinho mais, nos fala o capítulo do advento do Espírito de Verdade. Tem uma mensagem aqui que está lá no Evangelho, que fala assim: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo a vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós,
porque me chamastes. Mensagem do Espírito de Verdade em Bordeaux, na França, em 1861. Essa mensagem foi atribuída a Jesus, quando chamamos o Espírito de Verdade a opiniões que seria Jesus, pelo texto, pela didática, pelos ensinamentos. E Ele nos vem falar que Ele está conosco, que Ele nunca nos deixou, e que se o chamarmos, Ele vem a nós. Porque Deus nunca se afasta de nós. Nas horas de dificuldade, quando não entendemos Jesus, quando não entendemos Deus, dizemos que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não existe. Mas Deus não nos abandona, somos nós que o abandonamos. Deus nunca se afasta de nós, nós nos afastamos dele. Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós direcionamos nossa caminhada para onde queremos, mas os seus olhos estão sempre sobre nós. E para que Deus esteja conosco, para que Jesus venha nos amparar, nós temos apenas que pedir. Através da oração, através do amor, através da fé, através do sentimento puro. Nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Se nós pedirmos, Jesus estará conosco. Se elevarmos o nosso pensamento a Deus, Ele enviará seus filhos bem-amados para nos socorrer. Sabemos que estamos envolvidos aqui, em todos os nossos caminhos, por espíritos, por irmãos. Esses espíritos podem ser bons ou maus, de acordo com a nossa vibração. E a bondade está presente em todo o local, porque Deus nos ampara. Se nós elevarmos nosso pensamento em prece, se nosso coração for puro, se o nosso sentimento for puro, nós atrairemos a assistência dos bons espíritos que estarão sempre prontos a nos auxiliar. Agora, se os nossos pensamentos forem de incredulidade, se forem de desânimo, se forem de agressão, de revolta, de dúvida, se os nossos pensamentos forem só de maldade, onde esses pensamentos chegarão? Quem atrairemos? O que atrairemos para nós? Não poderemos atrair nada de bom. Tampouco a assistência de Deus, de Jesus, de seus mensageiros. E isso é responsabilidade nossa. É o faro que escolhemos. Nós somos responsáveis pelo que cativamos. E a gente ainda conhece pouco o poder do nosso pensamento, da nossa vibração. Nós somos como se fosse uma anteninha de rádio. A gente sabe que aqui pelo ambiente existem ondas eletromagnéticas de rádios que transmitem diversas emissoras. Se eu pegar um radinho e colocar aqui e sintonizar no 94.3, eu vou pegar uma rádio, Atlântida. Se eu sintonizar, mudar ali 93.7, opa, estou pegando a Gaúcha FM. Não é assim? Só que o sinal da Atlântida, da Gaúcha, da Mix, da Ipanema, todos estão aqui. A gente que sintoniza com eles. Um pode ser bom para nós e o outro não. O que a gente quer sintonizar? O nosso pensamento é isso. Nosso pensamento sintoniza com a vibração espiritual dos nossos irmãos desencarnados. Se o nosso pensamento estiver numa faixa de vibração baixa, de maldade, de angústia, de dor, de sofrimento, de revolta, de não aceitação, nós sintonizaremos na faixa de vibração daqueles irmãos que se encontram nela. E eles nos estimularão esses sentimentos. Farão com que eles se multipliquem. Agora, se nós sintonizarmos numa faixa mais elevada, pedindo o auxílio de Jesus, pedindo o auxílio dos bons espíritos, nossos protetores, sintonizarmos numa faixa de perdão, de amor ao próximo, uma prece mais elevada, serenando nossos corações, confiando que Deus nos ampara, essa nossa vibração vai se ampliar e nós vamos sintonizar em outra estação. E essa vai nos trazer coisas boas. Depende de nós. Depende da nossa conduta, do nosso aprendizado. Essa é a proposta do Espiritismo. Nos dizer qual é a sintonia. Onde nós temos que sintonizar. E como sintonizar. É a chave dos ensinamentos de Cristo. É o manual do radinho. Depende de nós. Nós precisamos trabalhar.
precisamos estudar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos nos burilar, precisamos nos vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos. Porque Cristo está sempre pronto a nos consolar. E através da doutrina espírita tornou mais fácil, porque nos relembrou aquilo que tínhamos esquecido e pôde nos explicar, traduzindo esses ensinamentos para os tempos atuais, o que não poderia ser dito naquela época. Hoje a humanidade já é capaz de compreender esses ensinamentos de uma maneira mais madura. Então, através da espiritualidade, nos vêm esses ensinamentos riquíssimos que nos ajudam nessa compreensão. E aí, pensando na questão, essa é a mensagenzinha. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes nos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade, em Paris, em 1860. E aí, chegando perto do final da nossa exposição, trouxe um trabalho que fala sobre o salvacionismo. Porque quando a gente fala no Cristo Consolador, a gente fala em salvação, é interessante que nós nos coloquemos no lugar também dessa pessoa que quer salvar os outros. E quando a gente lê que Jesus pode nos salvar, que o Espiritismo pode nos salvar, ou que outra religião pode salvar, essa salvação que tanto buscamos, às vezes nós também, por amor às outras pessoas, queremos salvar as outras pessoas. Queremos nós sermos os salvadores. Isso é uma questão psicológica que nos envolve e faz parte da nossa vida, e às vezes nós ficamos envolvidos nisso e isso pode nos fazer mal. Esse texto, ele é do livro Um Modo de Entender, já fica a dica, uma nova forma de viver. Ele é de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Quem puder guardar esse nome, guarde, porque esse livro é maravilhoso. Eu tenho ele como de cabeceira. E ele tem alguns outros livros de sequência, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. E Renovando Atitudes. São 4 livros que são maravilhosos. E esse texto aqui, ele é desse livro, Um Modo de Entender, que fala do salvacionismo, um ciclo perverso. E ele é uma análise psicológica das nossas posturas que nós tomamos frente a essas questões da salvação. E ele começa com essa parte. Uma entre muitas táticas de autocondenação que utilizamos, de forma consciente ou não, faz isso da seguinte armadilha psicológica: ter a pretensão de mudar o que não está em nosso alcance mudar. Ela gera um ciclo perverso denominado drama dos salvacionistas. Esse ciclo perverso representa o padrão psíquico que produzimos incansavelmente com pessoas difíceis e problemáticas que estiveram à nossa volta. Imagina, eu acho que a maioria aqui não vive com ninguém problemático. Isso não acontece, talvez não se aplique tanto, mas vamos fazer um estudo. De repente a gente conhece alguém que tem uma pessoa problemática, né? Imagina. Então vamos ver. E ele nos fala primeiro então sobre o Salvador. Nos colocamos como Salvador. Na primeira etapa do ciclo perverso, assumimos o papel propriamente dito do Salvador. À medida que assistimos, socorremos ou defendemos desesperadamente as pessoas, podemos registrar uma ou mais das seguintes sensações: pena, por acreditarmos que o indivíduo que estamos auxiliando é indefeso, impotente, incapaz de sozinho realizar algo. Depois, culpa, por não termos capacidade e competência suficiente para resolver o conflito alheio. Santidade, por acreditarmos que temos um compromisso espiritual para amenizar a dor do outro. Ansiedade,
porque queremos recuperar da noite para o dia todo o bem perdido pelo infeliz, devolvendo-lhe a alegria de viver. Raiva por termos sido colocados diante do dilema do outro e por nos forçarem a fazer coisas que, no fundo, sentimos não ter o poder nem os meios de executá-las. Isso quando vamos nos envolvendo no drama do outro. Todas as sensações que vamos experimentando. Depois, o medo, diante da enorme responsabilidade de resgatar alguém do emaranhado que se encontra. Frustração, por não percebermos a linha tênue que demarca o limite entre ajudar e forçar, invadir, entre caridade e salvacionismo. Nós não podemos obrigar o outro a corrigir suas falhas. E não somos nós, os imbuídos da santidade, de resolver todos os problemas alheios. Nós podemos auxiliar, nunca obrigar. E às vezes nós nos colocamos nessa obrigação e isso nos traz esse sofrimento. Então a diferença entre caridade, de oferecer o auxílio, respeitando o livre-arbítrio do outro, e o salvacionismo, onde nos colocamos na obrigação de salvar o outro. E se não conseguimos, nos sentimos mal. Com o passar do tempo, faltou frustração, por não percebermos a linha tênue, não, desculpa, já foi. Com o passar do tempo, julgamos ter reabilitado a criatura a quem ajudamos tão bondosamente. No entanto, constatamos que ela não se comporta como aconselhamos e orientamos, e não segue os ensinos e ideias que lhe oferecemos de forma desprendida e fraternal. Nem ao menos demonstra um gesto sequer de gratidão pelos benefícios recebidos. Despreza nossa total dedicação em seu favor. E aí a gente puxa um outro ciclo. O ciclo da vítima. Porque imagine você, eu ajudei tanto essa pessoa, eu dei todas as instruções para ela, eu mostrei o caminho, eu dei todas as possibilidades de ela se recuperar. Mostrei para ela a casa espírita ou a igreja, dei o dinheiro para ela montar um negócio próprio, sei lá, fiz alguma coisa, fiz tudo. E a pessoa continua insistindo nos mesmos erros. O que adiantou tudo que eu fiz? E a gente começa a se martirizar, porque o outro não conseguiu aproveitar a nossa ajuda, ou os nossos conselhos, ou os nossos ensinamentos. E aí nós nos vitimizamos e começamos a nos cobrar por isso. A partir desse momento, seguiremos automaticamente para a segunda etapa do ciclo perverso, o da vítima. Sentimos autopiedade e nos vestimos com o manto da vítima. Fomos usados, feridos, estamos impotentes, arrependidos, abandonados, cansados, envergonhados e depressivos. Fomos humilhados, tratados como algo sem importância outra vez. Só queríamos ajudar, fazer o bem ou, quem sabe, resgatar débitos do passado e mesmo afastar os espíritos obsessores. E a pessoa não aproveitou, jogou no lixo todo o trabalho que eu fiz. Eu virei uma vítima. Na terceira etapa, é inevitável e previsível que o papel a ser assumido é o do atormentador, do perseguidor. Nesse período, encerra-se e ao mesmo tempo se reinicia o ciclo do salvacionista. E a gente fica nesse ciclo. Nos colocamos como salvador. Mostramos todo o caminho para a pessoa que está emaranhada nos problemas. A pessoa não aproveita. Nos vitimizamos, nos sentimos vítimas, porque trabalhamos, tentamos resolver, a pessoa não. E aí nós começamos a atormentá-la e persegui-la. Porque a gente cobra que ela use o auxílio e que ela siga os nossos conselhos. E a gente quer que ela siga os nossos conselhos. E a gente cobra isso. Viu? Eu te falei. Por que tu não está fazendo o que eu te disse? Tu tem que fazer aquilo. É bem feito para ti, porque eu te ajudei e tu não aproveitou. E aí a gente se torna do salvador para o perseguidor. De forma inconsciente ou não,
nos sentimos abalados, magoados, ressentidos com o indivíduo a quem socorremos tão prontamente. Tentamos solucionar seus problemas, dissemos sim quando queríamos dizer não. Esquecemos de nós para pensar nas suas dificuldades. Gastamos muita energia e nos sentimos exauridos. Deixamos de lado o nosso tempo de descanso, compromissos importantes e ficamos profundamente raivosos pela incompreensão alheia. Depois de nos sentirmos furiosos, quando constatamos que nada do que fizemos chegou a se concretizar como era esperado, partimos mecanicamente para a fase sequencial do processo psicológico. Desconsolados, nos perguntamos, por que isso está sempre acontecendo comigo? E respondemos para nós mesmos, as pessoas são ingratas, a sociedade é cruel, o mundo é assim mesmo. Todos temos a tendência de culpar o mundo por nossas ações, comportamentos, emoções, sentimentos inadequados. Justificamos nossos desalentos, acusando indiscriminadamente a tudo e a todos. No entanto, precisamos assumir inteira responsabilidade pelo que acontece em nossa vida. Devemos nos perguntar, o que realmente fizemos para estar felizes ou frustrados? O que temos que modificar em nossas ações e comportamentos para sermos mais felizes e nos realizarmos? Até quando perpetuaremos esse ciclo perverso, vivendo a tragédia dos salvacionistas? O que temos que modificar? Já é hora de reconhecermos que reside em nós a fonte que determina e controla nossos atos e atitudes, ações e reações. Nós somos responsáveis. Na verdade, esse esquema mental de querer forçar a mudar, a mudança de sentir, pensar e agir dos outros, nos levará a descuidar da própria existência e viver um constante estado de inadequação. E às vezes encontramos pessoas que estão presas nisso e deixam de viver as próprias vidas, tentando resolver os problemas das pessoas que estão à sua volta. Querendo resolver o problema de todos, esquecem de viver as próprias vidas, esquecem-se de si mesmas e ficam nesse ciclo e não conseguem ser produtivos, nem para os outros e nem para si mesmos. A conta que devemos fazer não é aquela das vezes em que realmente ajudamos e não fomos correspondidos, e sim das vezes em que não nos condenamos nem nos agredimos, mas reconhecemos nossos atos contraditórios e pretensiosos diante do grau evolutivo das pessoas. Não devemos nem podemos forçar ninguém a mudar de atitudes. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos. E já é muito difícil. Muito difícil. A fé esclarecida, mas não impossível. A fé esclarecida e raciocinada proporciona ao seu possuidor o controle da própria vida, não o controle da vida dos outros. Repetir e validar o círculo perverso do salvacionista, cuidar e proteger sem limites, depois se vitimizar, acreditando que é desventurado, que foi usado, enganado, e mais além atormentar, perseguir, criticar, por estar profundamente irado e ressentido. É a atitude de todo aquele que se condena à decisão que toma. Ter fé esclarecida é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da divina providência. Deus sabe o que precisamos, que age em tudo o que existe. É observar que tudo está absolutamente certo, ainda que, temporariamente, não possamos reconhecer a vantagem e o proveito com clareza e nitidez. Ainda não conseguimos entender as providências de Deus. Devemos confiar, ter fé. Tudo que existe no universo tem sua razão de ser. Nada está errado conosco. Não há nada a corrigir ou consertar em nós ou nos outros, a não ser melhorar a nossa forma de ver tudo e todos. E com esse texto, atrasando uns minutinhos, encerro a minha exposição. Espero que tenha sido de proveito essas reflexões, para que nós possamos saber que somos todos irmãos, que andamos de mãos dadas. Devemos estender a mão aos nossos irmãos, mas quem tem que caminhar é Ele. E Jesus faz isso conosco. Jesus nos estende as mãos todos os dias.
Mas nós é que precisamos erguer o braço e segurá-lo. Ele não nos arrasta, ele não nos puxa. O nosso trabalho é necessário. Devemos ter caridade para com o próximo? Sim. Devemos ajudar a todos os nossos irmãos. Mas devemos respeitar o momento de cada um. E devemos saber também que nada está fora do lugar. Se passamos por uma dificuldade ou outra, Deus permite porque é necessário para o nosso aprimoramento. Devemos lutar para superá-las, mas devemos ser resignados e saber que elas são necessárias no estágio em que nos encontramos. Então não deixemos de viver a nossa vida tentando salvar a do outro. Sejamos sim caridosos e confiemos em Deus. Confiemos em Jesus, porque Ele é o nosso Consolador. E a doutrina espírita é que nos traz essa fé esclarecida, essa fé raciocinada, e nos explica e nos auxilia em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado a todos, que todos possam retornar em paz para suas casas, para o seu lar, e que possamos em breve ter a oportunidade de nos encontrar de novo.